Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo em meu canal. E o vídeo de hoje é um conteúdo de matemática, decomposição em fatores primos. É um vídeo que antecede os conceitos de MDC e MMC, o famoso MEMC, né? Então, se você está querendo entender como funciona o MDC e o MMC, primeiro a gente precisa saber como é a decomposição em fatores primos. E se a gente vai entender, para a gente entender melhor esse conteúdo, a gente precisa explicar então o que é um número primo. E por definição, o número primo são exatamente aqueles números que têm apenas dois divisores. Então você tem o 1, certo? E o próprio número. Ou seja, se você pensar em um número aí qualquer e esse número só tem dois divisores, sendo o 1 e o próprio número, então ele é considerado um número primo. A gente pode citar aqui o exemplo de alguns. Você pode citar o 2, pode citar o 3, pode citar o 5, o 7 e assim por diante. Ou seja, todos esses números aqui, eles têm uma característica em comum. Que característica é essa? Eles são divisíveis por 1 e por ele mesmo, né? Então, por exemplo, o 2 divide por 1? Sim. Divide por 2? Sim. Né? Então, é um número primo. O 3 divide por 1 e divide por 3. O 5 divide por 1 e divide por 5. Ou seja, todos têm a mesma característica, dividir por 1 e por ele mesmo. Perceba que, por exemplo, o 7 não divide por 2, não divide por 3, não divide por 4. Então, o 7 só divide por quem? Por 1 e pelo próprio número 7. Tudo bem? Então, eu trago aqui para vocês abaixo os números primos menores que 50. Então, todos esses aqui que a gente está citando aqui abaixo são números que dividem por 1 e por ele mesmo, ou seja, são números que a gente conhece como números primos, certo? Mas aí vocês podem perguntar, e o número 1, professor? Onde está? Por que ele não apareceu aí? Já que ele divide só por 1 e por ele mesmo. Sim, é verdade, vocês estão certos. Se a gente pensar no número 1, a gente sabe que 1 divide por 1, sim, divide por 1. Divide por ele mesmo, que é 1, né? Divide por ele mesmo. Porém, tem uma característica especial aqui dos números primos, ó, importante. Ó, o que fala aqui, ó? Dois divisores. E quando eu falo para você, quando você me pergunta se o 1 é, ele não é. Por quê? Porque o 1 só divide por um divisor, só tem um divisor, que é ele mesmo, né? Apesar desse restante aqui, ó, do conceito estar correto, dividir por 1 e por ele mesmo, mas isso aqui, ó, faz com que o 1 não seja um número primo, tudo bem? Por quê? Porque ele só divide por 1, ele só tem um divisor, né, que no caso é ele mesmo, tá bom? Então fique bem claro se essa observação é muito importante vocês saberem. Bora lá. Os números primos, né, a fatoração em números primos, a decomposição em números primos tem um nome diferenciado também que vocês podem encontrar, que é o nome de fatoração completa. Então, quando a gente fala de decomposição em fatores primos e fatoração completa, estamos falando da mesma coisa. Então, observa só. A gente pode dividir esse número aqui, né, em alguns fatores, certo? Então, observa só. Você pode pegar o 140 e colocar esse 140 como 2 vezes 70. Eu não posso fazer isso aqui? 2 vezes 70. É uma possibilidade de fatoração desse número aqui. Mas também eu posso fazer o seguinte. Eu sei que o 70 ele é igual a 5 vezes o 14. Não é isso? Então, esse número aqui, ó, eu peguei o 70 e acabei fatorando em 5 vezes o 14. Não é isso? Então, perceba só. Fatorei aqui, mas ainda posso ir mais além, se eu quiser. Né? Eu posso colocar o seguinte. Eu sei que o 14, ó, vou repetir o 2, vou repetir o 5, e eu sei que o 14 é a mesma coisa que 2 vezes 7. Então, o que a gente percebeu? Nós fomos fatorando esse 140, o número 140, até chegar aqui, né, que a gente não pode mais fatorar. Se eu organizar melhor aqui, eu posso colocar isso aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. Tudo bem? Ou ainda, se eu quiser melhorar ainda mais, eu posso colocar 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Então, o que a gente chegou exatamente nessa linha aqui, por exemplo? Nessa linha aqui, ó. A gente tem aqui
Todos os números que tem aqui nessa multiplicação são números que a gente chama de números primos. O 2 é primo, o 5 é primo, o 7 é primo. Então, a gente chegou aqui na fatoração que a gente conhece como fatoração completa, certo? Então, fatorar um número, né, é exatamente isso aqui. A fatoração completa de um número é exatamente isso aqui, que é também conhecido como decomposição em fatores primos. Bora ver mais um exemplo, pessoal. A mesma coisa eu posso fazer aqui com esse número 630, tudo bem? Como é que a gente pode pensar esse 630 aqui de algumas outras formas? Observa só, eu posso pensar o 630 inicialmente como, vou colocar aqui, ó, igual a 10 vezes 63. Não posso pensar dessa forma? 10 vezes 63. Sim, é uma possibilidade de fatorar esse número. Só que o 10, eu posso pensar o 10 como 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Por que não? Né? E ao mesmo tempo eu posso pensar também o 63 como 7 vezes 9. Não é isso? Dá 63 esse resultado aqui. E aí, se eu quiser continuar aqui, eu vou chegar sempre em fatores primos. Ó. Vou repetir o 2, vou repetir o 5, vou repetir o 7, mas posso colocar o 9 como 3 vezes 3. Então, organizando melhor isso aqui, eu teria 2 vezes 3 ao quadrado, que são esses dois aqui, né? 3 vezes 3, vezes o 5, vezes o 7. Então, você teria o quê? Uma decomposição dos 630 em fatores primos. Normalmente, aqui é uma hipótese, certo? É uma forma de fazer. Normalmente, a gente encontra decomposições nesse estilo aqui, ó. Vou mostrar para vocês agora como é que normalmente a gente faz, que é exatamente já utilizando os fatores primos, os números primos. Então, como é que normalmente a gente procede? A gente passa aqui um tracinho aqui, ó, certo? Passa esse traço aqui e vamos agora começar a dividir esse 630 e a gente começa pelo menor primo que a gente conhece, que é o 2, né? Então, 630 dividido por 2. 630 dividido por 2, a gente sabe que dá 315, ok? E aí, beleza, 315 eu já não consigo mais dividir por 2. Então, depois de 2, qual é o próximo primo? 3. Então, eu divido aqui por 3. 315 dividido por 3 vai dar exatamente 105. 105. 105 eu ainda divido por 3? Sim. Ah, professor, como é que você sabe que divide? Ó, a regrinha do 3 diz o seguinte, a divisibilidade, né, de critérios de divisibilidade. Se você somar os algarismos aqui, ó, 5 mais 0 dá 5, 5 mais 1 dá 6, e gerar um número que é divisível por 3, esse número também é divisível. Então, 105 divide por 3, a gente já sabe, acabei de mostrar o porquê, vai dar exatamente o resultado 35. Agora eu sei que já não divide por 3, porque ó, 5 mais 3 é 8. 8 não divide por 3, então, consequentemente, o 35 também não. Então, a gente sabe que os números terminados em 5 divide por 5. Então, vamos colocar aqui ó, o 5. Então, 35 dividido por 5 dá 7. E aí, para a gente concluir, só restou 7, então, consequentemente, vai dividir por 7. Então, aqui a gente termina em 1 e acaba aqui a nossa fatoração completa ou decomposição em fatores primos. Perceba que todos esses números que eu tenho aqui são números primos, né? Então, como ficaria então a nossa decomposição em fatores primos? Da mesma forma que a gente viu anteriormente ali, ó, na esquerda. Então, 3 elevado a 2 vezes 5 vezes 7. Prontinho, então a gente tem um exemplo aqui de como fazer a decomposição em fatores primos, no caso aqui do 630. Mostrei dessa forma e mostrei dessa forma aqui que normalmente é a que a gente mais usa. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Até mais, tchau, tchau.